Olá, boa noite. Eu quero trazer então os comentários a respeito dos comentários que foram feitos a partir de quarta-feira no nosso programa de práticas. E tem muitos comentários interessantes, mas eu queria começar selecionando três perguntas muito importantes. Três perguntas que foram feitas no privado, como se fossem algo muito particular, mas que ao ler essas perguntas eu me identifico e tenho certeza que são perguntas da maior coletividade, né? Certamente são perguntas que passam pela cabeça de muitas pessoas, de todas as pessoas que praticam, em maior ou menor grau, de alguma forma essas questões nos atravessam. Então eu resolvi começar os meus comentários a partir delas. Primeira questão: minha mente é muito arisca e é muito difícil acalmá-la e trazê-la de volta ao momento presente. Eu acredito que muitas pessoas se identifiquem, né, com essa questão. Minha mente é muito arisca e é difícil trazê-la para o momento presente. Ela fica variando entre o passado, o futuro, entre memórias e planos, pensamentos que me tiram ou me jogam para qualquer lugar, menos aqui, onde as coisas estão acontecendo. Isso é da natureza da mente, né? A natureza da mente. A mente, ela procura um interesse. Em algumas historinhas da tradição indiana, a nossa mente é comparada com um macaco. Um macaquinho que fica pulando de galho em galho, aquele macaco que não para, né? Assim é a natureza da mente, ela fica pulando de um lugar para o outro. Ela fica procurando alguma coisa na qual se fixar, alguma coisa onde haja o interesse, para que ela possa se fixar e logo que ela encontra aquilo, ela pula de novo, né? Então é da natureza da nossa mente que ela fique se movimentando. Na linguagem do yoga, isso vai se chamar chitta vrittis, os movimentos da mente, os turbilhões da mente, né? Esses movimentos, essa agitação. E o que a gente procura fazer nas práticas, então, é de alguma forma despertar o interesse naquilo que está sendo feito, para que a nossa mente possa ali se fixar. Eu vou contar o exemplo que eu já dei muitas vezes, que é: ninguém precisa de grandes técnicas de concentração para assistir 1 hora do seu episódio favorito do Netflix, da sua série favorita do Netflix, né? Ninguém precisa de técnicas de concentração para manter a mente fixada ali. Por quê? Porque há interesse. Você logo termina aquele episódio, já coloca outro e fica mais 1 hora ali concentrado, sem ter que ficar fazendo grande esforço, sem ficar pensando em muitas outras coisas, sem que a sua mente fique vagando demais, porque há interesse ali. Ao contrário daquela aula chata depois do almoço, onde precisa haver um enorme esforço. Então, a questão da disciplina, a questão do esforço, elas valem até um certo ponto, mas se não se desperta o interesse, dificilmente vai haver ali, né, uma concentração daquele tipo de concentração mais natural possível, aquele tipo de concentração sem esforço, aquele tipo de concentração onde a mente se fixa lá porque ela de alguma forma quer, né? Ou aqueles momentos onde simplesmente a lógica do pensamento ela fica de lado por alguns momentos, né? Ela deixa de operar, a lógica do pensamento deixa de operar. Bom, a disciplina até certo ponto, porque você pode usar essa disciplina, né? Você pode usar uma espécie ah, de esforço para desenvolver o seu interesse, para despertar o seu interesse, né? Por exemplo, alguém não gosta de matemática e com um certo esforço, com uma certa disciplina,
de repente se desperta um gosto por aquilo, de repente se percebe uma identificação daquilo com alguma coisa prática da vida e, enfim, esse interesse ele pode, né, vir a surgir de acordo com, né, com um pequeno esforço que é feito ali para que ele seja despertado. Então, nem tudo, né, a gente precisa nascer com interesse, a gente pode usar um certo esforço, ou às vezes isso vem também de maneira absolutamente sem esforço, o interesse surge e aí a nossa mente ela vai ser absorvida por aquilo. Ser absorvida por aquilo não significa que ela está pensando, né? Não significa que o pensamento está operando naquele momento, mas a mente ela se retrai quando o interesse está posto. Né? Então, algo de extrema importância é que a gente possa desenvolver o interesse pela nossa própria prática, pelo nosso próprio corpo, pelas sensações que são despertadas pelo nosso próprio corpo. É muito importante que chegue um certo momento onde a gente comece a identificar quais são as técnicas que fazem isso com a gente. Né? Tem pessoas que, através dos asanas, vão se concentrando muito, porque o interesse vai sendo colocado ali de uma maneira muito atraída pelas percepções do corpo. Tem pessoas que vão ser muito atraídas pelas percepções despertadas nas práticas respiratórias e fazer uma série de práticas respiratórias vai naturalmente, né, trazendo a mente para um estado mais de menos agitação, né, de menos agitação, mais possibilidade de estabilização. Outras pessoas vão fazer outros tipos de técnicas, bandas, mudras, crias, enfim. Essas técnicas elas vão despertando percepções diferentes de acordo com a pessoa e você pode, de acordo com a forma ou a intensidade com que essas técnicas despertam essas sensações dentro do seu corpo, a sua mente, a sua atenção, ela pode ser absorvida por essas percepções, por essas experiências. E, bom, então a mente é muito arisca e é difícil acalmá-la e trazê-la de volta ao momento presente. Entenda que isso é da natureza da mente, acolha, né, a mente, acolha isso como sendo algo da natureza da mente. Não fique lutando contra a sua própria mente, porque nessa luta sempre saímos perdendo. Se lutamos com a nossa própria mente, não tem como alguém sair vencedor disso, né? Nós sempre saímos como perdedores dessa disputa e, e fica como algo importante essa questão de despertar o interesse. Vá aos poucos despertando o interesse. Tem algo que vem acontecendo na nossa sociedade, nos nossos tempos, e isso vem acontecendo, que nós precisamos cada vez de mais estímulos. As coisas acontecem cada vez mais rápido e parece que essas coisas mais instantâneas, mais rápidas, com mais estímulos, nos atraem melhor, porque fixamos a atenção aqui, logo já desviamos a nossa atenção para outra coisa, né? Então, essa velocidade com que as coisas acontecem é, é, é algo que vai contribuindo para essa agitação mental. Agora, é importante perceber que essas coisas acontecem e não são coisas que nos acontecem necessariamente, né? São coisas que ficam acontecendo e a nossa mente fica acompanhando tudo isso acontecendo. Mas não são necessariamente coisas que nos acontecem, coisas que nos tocam. Né? Porque quando algo nos toca, quando algo nos acontece, a nossa mente, ela naturalmente se absorve naquilo. Se você já se pegou ou já se surpreendeu
com alguma coisa que fazia sem nem perceber que fazia. Então você vai lembrar, né, de que nesse exato momento você não operava pela lógica do pensamento. Vou dar um exemplo. Aquele momento onde o músico se surpreende com a própria música que está sendo feita ali, né? Então ele está lá tocando alguma coisa, fazendo um improviso ou tocando com outras pessoas, e de repente ele se espanta, há um pasmo em relação ao que ele mesmo está fazendo. Naquele momento não está operando a lógica do pensamento, porque se ele tiver que pensar em cada corda, em cada nota, né, em cada acorde, em cada coisa que está sendo feita ali, certamente ele não vai conseguir fazer aquilo, né? Aquilo só está acontecendo porque não está sendo operado pela lógica do pensamento. Outra coisa, um esportista, um jogador de futebol, por exemplo, na hora que ele faz um lance impressionante, daqueles absurdos, né, ele está completamente imerso naquilo. Se ele tiver que pensar em cada coisa que ele vai fazer, em cada músculo que ele vai contrair, em cada movimento que vai ser feito, ele certamente não vai conseguir fazer aquilo. Ele Então ele não está operando pela lógica do pensamento. É alguma coisa incorporada, que está operando ali. Incorporada nesse sentido genuíno de corpo, alguma coisa que se faz corpo, alguma coisa que se transforma na própria inteligência do corpo, e o corpo simplesmente faz. Nesses momentos é quando estamos completamente entregues à realidade. A realidade, o momento, aquele instante, né? Momento presente, o instante, sem caber nenhum tipo de espaço para que você pense no passado, pense no futuro, racionalize, né? Não há espaço para isso, simplesmente não há espaço, porque algo está ali acontecendo, algo está te acontecendo, algo te toca naquele momento. E o que nos resta simplesmente é vivenciar aquilo. A gente só vai se dar conta, né, de que alguma coisa aconteceu, depois de já ter acontecido, né? Depois de já ter acontecido, um instante depois, algum tempo depois que a gente vai se dar conta de que alguma coisa ali nos aconteceu, né? Nos provocou uma experiência. Então, a mente é muito arisca e é muito difícil acalmá-la e trazê-la de volta ao momento presente. Bom, sim, se a gente ficar operando pela lógica do pensamento, ficar operando pela lógica da razão, ficar querendo trazer à mente a força através da disciplina, né, através de técnicas de concentração, isso vai ser realmente muito difícil. Se a gente não utiliza essa disciplina para desenvolver o interesse naquilo que está sendo feito, isso vai ser muito difícil. Então, que a gente possa usar a nossa disciplina, que a gente possa usar a nossa concentração, que a gente possa usar a nossa força de vontade para conquistar a capacidade de sentir aquilo que é pequeno, aquilo que é sutil no corpo, né? E com isso ir aos poucos desenvolvendo o interesse nisso. E quanto mais a gente vai desenvolvendo o interesse nisso, quanto mais a gente vai conhecendo quais são aquelas técnicas que de fato nos tocam, né? Menos a gente vai precisando pensar sobre isso, racionalizar sobre isso, e mais a nossa mente vai ficando absorvida, retraída, em segundo plano, porque algo incorporado vai acontecendo. A inteligência do corpo vai se manifestando. E se aquilo é muito interessante, a nossa atenção se retrai naturalmente. E a gente vai precisando cada vez de menos esforço para manter a atenção ali. A segunda questão, que está diretamente relacionada com essa mesma coisa, né? Essa mesma primeira questão. Como a mente não para, eu fico pensando, e nesses pensamentos, né, através desses pensamentos, eu perco várias oportunidades de perceber e sentir
os efeitos das coisas que estão sendo feitas. Né? O pensamento fica ali operando, ou fico me questionando, ou fico tentando racionalizar sobre aquilo que está acontecendo, e com isso vou perdendo oportunidades de sentir, oportunidades de perceber. É muito importante que a gente se dê conta, não de forma teórica, mas de forma absolutamente prática, que ou pensamos ou sentimos. Esse pode ser um ótimo ponto de partida. Perceber isso na prática. Então, fique procurando observar, né, se a sua mente fica vagando no pensamento, se é difícil deixar a mente imersa nas sensações, tudo bem. Fique percebendo que a sua mente passeia entre uma coisa e outra. Fique percebendo que, ora, você opera na lógica do pensamento, provavelmente na maior parte do tempo, mas que em alguns momentos, procure esses momentos, procure notar que em alguns momentos a, a mente escapa disso. É como se a sua atenção se retraísse naturalmente, sem esforço, para o que está acontecendo no corpo, né, para as sensações do corpo, e, e o corpo passa a estar em primeiro plano. Provavelmente esses momentos são momentos onde você vai se dar conta deles depois que eles já aconteceram, porque se você se der conta enquanto ele está acontecendo, naturalmente, imediatamente, ele vai se romper, se acabar. Se aquele jogador de futebol, no momento em que ele está fazendo aquele lance, né, e a inteligência toda do corpo e uma experiência prática toda incorporada está ali operando, se naquele momento ele se dá conta do que está acontecendo e traz isso para algum aspecto racional, ele perdeu aquele momento, ele perdeu o lance, ele perdeu, né, e provavelmente ele perdeu a bola, perdeu o lance e aquilo se rompeu de alguma maneira. Então, comece a notar os momentos onde a lógica do pensamento está operando, onde você está racionalizando, onde está pensando. E esse pensamento ele pode acontecer de duas formas. Ou você pode estar pensando em coisas completamente fora daquilo que você está fazendo, ou você pode estar pensando e racionalizando sobre as coisas que você está fazendo, né? Então a concentração ela vem meio disfarçada. Você pode estar muito concentrado racionalmente naquilo que você está fazendo, mas ainda assim não é isso que a gente procura. A gente procura um outro tipo de concentração. Não é aquela concentração do pensamento concentrado naquilo que está sendo feito, da elaboração daquilo que está sendo feito. Não é esse tipo de concentração. Não é esse tipo de concentração de algo que vai sendo elaborado, mas é um tipo de concentração de uma espécie de absorção, onde não há espaço para outra coisa. Simplesmente não há espaço para outra coisa. Os pensamentos têm um papel, né? E o papel do pensamento não é esse, não é o papel de perceber as sensações do corpo, né? O pensamento tem outro papel. A gente se identifica muito com essa questão do penso, logo existo, né? Penso, logo existo. Então, fora da lógica do pensamento, eu não existo, né? Acontece que no yoga isso é totalmente ao contrário, é totalmente oposto a isso. Enquanto pensamos, de fato ali não existimos. Enquanto pensamos, o que existe é algo que está desconectado da realidade, desconectado do que realmente está acontecendo, né? Enquanto pensamos, estamos conectados com ideias, com possibilidades, com coisas que aconteceram, com coisas que podem acontecer ou que nunca vão acontecer, ou desdobramentos destas coisas todas, né? Enfim, penso logo existo não é alguma coisa que nos interessa nesse momento. Então, ou pensamos ou sentimos, e talvez a gente possa trocar o penso logo existo pelo sinto logo existo. Isso é alguma coisa que nos interessa mais nas nossas práticas. Tá, mas como a mente não para
eu fico pensando e com isso perco oportunidades de perceber e sentir. A mente não para. Então, a gente tem que despertar aquele interesse, né? Despertar aquele interesse. E aí, procurar, então, né, perceber esses momentos onde opera a lógica do pensamento e passar a valorizar esses momentos, esses poucos momentos, poucos instantes, às vezes um segundo, um milésimo de segundo, um microinstante na sua prática, onde se rompe a lógica do pensamento e você simplesmente está ali experienciando alguma coisa. São esses momentos que fazem a nossa prática valer a pena. São esses momentos que nos ficam como experiência, né? São esses momentos que podem nos trazer algum tipo de conhecimento sobre o que está sendo feito. Não o conhecimento racional, não o conhecimento aquele que se adquire teoricamente, né? Não o conhecimento das hipóteses, das elaborações, mas o conhecimento daquilo que de fato foi experienciado. Essa é a natureza do conhecimento que nos interessa. E uma terceira questão, ainda relacionada com essa mesma coisa. Então, a terceira questão. Não consigo distinguir, quando eu percebo algo, é difícil perceber algo, mas quando eu percebo, não consigo distinguir se estou sentindo ou se é imaginação. Isso nos acontece muitas vezes, né? Uma dúvida se o que eu estou sentindo é de fato uma sensação concreta ou se tem algum caráter de imaginação naquilo. Se há dúvida, né? Se há dúvida, se há espaço para dúvida, normalmente há algum espaço para a imaginação. Quando a sensação nos acontece, né, quando a sensação nos atravessa, ela não deixa dúvidas. Quando algo nos toca, quando uma experiência nos acontece, quando alguma coisa nos atravessa, quando alguma coisa nos absorve completamente, né, não sobra dúvidas, não sobra dúvidas para ficar pensando se aquilo é imaginação ou se aquilo é de fato sensação. Então, enquanto há dúvidas, a gente ainda deve estar operando em algum nível de pensamento. Então, continuamos nessa procura, nessa busca por reconhecer que momentos o nosso corpo se manifesta, que momentos o nosso pensamento opera. Tá? Essas três questões são três questões absolutamente fundamentais, três questões que nos acompanham o tempo inteiro, três questões que vão nos seguir, nos acompanhar, né, sempre, em algum grau, em um certo grau. Né? Por mais que a gente identifique e saiba reconhecer e consiga ir despertando esse interesse genuíno pelo corpo e tendo cada vez mais momentos de atravessamento que nos absorvem naquilo que está sendo feito. Por mais que a gente tenha cada vez mais momentos assim, esses momentos não vão ser a maior parte das nossas práticas. Esses momentos vão ser momentos muito preciosos, porém momentos sempre raros, e talvez preciosos porque raros dentro das nossas práticas. É como se a gente tivesse o tempo inteiro tentando alguma coisa, é como se a gente tivesse o tempo inteiro experimentando técnicas, experimentando o corpo, experimentando esses saberes incorporados, para, em alguns momentos, apenas, né, se deixar levar por isso. Então,
tentamos boa parte do nosso tempo, alguns poucos momentos, isso de fato nos acontece, nos atravessa e leva, né, a nossa atenção.